Bem, primeiro é importante entender que esse é um passo entre muitos que tem que ser dado. Está muito longe isso aí ainda. Eu vejo o pessoal já achando que a obra vai começar amanhã. Calma, vai demorar muito. E tem muita coisa que o Flamengo tem que explicar. Como é que vai pagar esse estádio? O terreno, o Flamengo tem caixa para pagar? Pelo que fala o presidente, parece que sim. Mas ele fala para falar TV, porra. Ele tem que dar uma coletiva. O Landim tem que dar uma coletiva de imprensa. Não para youtuber que vai com a camisa do Flamengo falar nossa defesa, nossa... Não, para jornalista, que façam perguntas pertinentes. Perguntas sobre as licenças que o Flamengo vai ter que conseguir, se o Flamengo já procurou, por exemplo, o governo do Estado, os órgãos no caso, as questões... a secretaria que concede as licenças ambientais. Se não for SAF, como o Landim quer, não deve ser, como é que vai levantar essa grana? É um investimento de 1 bi a 2 bilhões. O risco de ficar mais caro, como geralmente os estádios ficam mais caros. Como é que ele vai fazer para manter um time forte e construir o estádio ao mesmo tempo? O terreno é só o começo. A desapropriação significa que o Flamengo vai comprar o terreno num leilão, em que ele vai ser praticamente o único, porque a desapropriação ela é com uma finalidade específica, que é construir estádio de futebol. Quem quer fazer o estádio ali é o Flamengo. Então o Flamengo não vai ter concorrência. Vai lá, compra o terreno. Tem que pagar o terreno. Vai pagar à vista? Quais são as condições? Tem o caixa para isso? E para começar a obra? E ter as licenças? Envolve muita coisa. Tem muita briga pela frente. Muita coisa pela frente. E dentro da própria diretoria, tem pessoas que você conversa e que falam, eu também gostaria de saber isso. Então, isso tem que ser uma coisa mais clara, mais transparente. Não adianta ficar vazando para o Globo Esporte lá as imagens que a gente está vendo aqui, que eles publicaram, dando notinha para o Lauro Jardim. Tem que falar abertamente para a torcida do Flamengo. O nosso plano é esse, que vai pedir ajuda da torcida, não vai? Se associa ao Flamengo, compra cadeira cativa, apoia o Flamengo na construção do estádio. Então fala, pô. Abre o jogo, Landim. Olha, o nosso projeto é esse. Assim, assim, assim. Nossos próximos passos são esse. Se for SAF, arrecadaremos na nossa projeção tantos milhões. Se não for SAF, tantos milhões. Aí, na matéria do GE hoje, vai vender os apartamentos do Morro da Viúva. E se não conseguir vender? Isso não houver interesse. Já aconteceu de tentarem vender agora, há pouco tempo não conseguiram. Baixaram o preço. Li matéria sobre isso. Está contando com essa grana? Essa grana é certa? Vai afetar o time de futebol? Gente, tem muita coisa para se discutir. Eu sou totalmente favorável ao estádio. Tem que meter a cara. Mas tem que abrir o jogo. Tem que falar o que é possível falar. O que for confidencial por uma questão estratégica, eu entendo. Mas pelo menos explicar que plano é esse. O torcedor está se iludindo, cara. Achando assim, tem um terreno, beleza, vai subir o estádio amanhã. Não é assim. Não é assim. E é bom deixar claro, o terreno não é do governo, não é da União. O terreno é de um fundo de investimento, fundo imobiliário, aliás, gerido pela Caixa Econômica Federal. Ele é privado, não é do governo. E o Flamengo não vai ganhar terreno, vai comprar um terreno, pagando um valor que pode ser até maior do que aquilo que ele ofereceu inicialmente, que é leilão, vai depender de uma série de questões. Então, acho que tem muita coisa que o Flamengo tem que explicar. O presidente do Flamengo tem que explicar. Não adianta ir lá na Flá TV, com o repórter da Flá TV, na beira do gramado do Maracanã, e falar só o que interessa para ele. Tem que responder o que interessa ao torcedor do Flamengo. Porque o Flamengo não é do sócio, não. O Flamengo é do torcedor. Embora lá no clube, eles acham que seja do clubinho da Zona Sul. O Flamengo é da torcida. Ou vai fazer esse estádio para 80 mil pessoas para colocar os sócios do Flamengo lá dentro? Não, é para colocar a torcida. A tal nação, né? Nação que chama. Então, acho que está faltando muita transparência disso aí. Eu mandei hoje uma série de perguntas ao Landim, elaborada junto com o Fabrício Kika, do canal Mundo na Bola. Espero que ele responda. Várias perguntas. Conversei com o Fabrício, ele mandou as perguntas dele, acrescentei algumas minhas e mandei para ele. Se ele responder, vou publicar. Espero que ele responda. Mas acho que ele tinha que dar uma coletiva também, para falar abertamente sobre isso. Entendeu? Não adianta ficar nesse joguinho político do Eduardo Paes, no ano de eleição, o prefeito tirando muito proveito dessa história também com o Flamengo, fazendo aquele joguinho que ele faz bem. Ele é muito bom nisso, né? Ah, eu sou Vasco, mas, pô, o Flamengo, o Pedro Paulo aqui, engana que eu gosto, né? A gente quer saber como é que vai ser feito esse negócio. Qual é o plano? E ficando claro até agora que os candidatos à presidência do Flamengo, nenhum deles se manifestou favorável à SAF até agora.
Pode ser até que se manifeste no futuro, mas nenhum deles se manifestou favorável à SAF. Então tem muita coisa aí que acho que não é para festejar, não. É hora de cobrar do presidente do Flamengo detalhes sobre esse grande passo que o clube quer dar. Acho muito bom que ele lute por isso, apoio a ideia do estádio, sou favorável. O Flamengo tem que largar o Maracanã. O Maracanã é uma roubada. Chega de jogar no estádio onde o clube joga e fica com 40%, 42% da renda, que tem que dar canapé para político, com acústica ruim, estádio ruim, o estádio feito para evento da FIFA, não foi feito para o torcedor carioca, para o torcedor brasileiro, para o torcedor rubro-negro, foi feito no caderno de encargos da FIFA. Aquele estádio ali não é o estádio que o Flamengo tem que ficar. O Flamengo tem que buscar o seu espaço. E já se percebe o pavor, né, de torcedores e outros personagens aí que não são rubro-negros, porque sabe que esse estádio levaria 5, 6 anos para ficar pronto. Se ele se tornar realidade e for um estádio adequado para futebol, que cria uma atmosfera, vai complicar ainda mais. Isso se o Flamengo tiver condições de manter time forte. Porque não afastem a ideia de, para construir o estádio, ter que abrir mão de jogadores caros e bons. Não dá para afastar essa ideia, a não ser que ele apresente um plano sensacional e convincente. Já apareceu esse plano? Até agora não. Estamos esperando. E eu acho que o torcedor está empolgado antes do tempo. Legal, maneiro, boa notícia. Mas é muito pouco diante dos muitos passos que têm que ser dados. E você estava falando, Mauro, eu estava pensando antes de passar para o André, cara, se depender da venda dos apartamentos do Morro da Vila, não é um apartamento, são vários apartamentos. Para poder viabilizar isso tudo, isso também demanda um tempo até vender. Você acredita também que talvez esse assunto da SAF para a construção do estádio possa não ser comentado de propósito até a eleição, sabendo que vários sócios são contra, e aí já para o próximo mandato volta a carga essa possibilidade de venda da SAF, do clube de vender um pedaço do Flamengo virar SAF por conta do estádio? Aí é difícil falar, Alan. Muito longe isso. Seria muita especulação minha falar isso. Até porque eu não sei quem vai ser o presidente do Flamengo. Tem 3 candidatos: Rodrigo Dunches, Maurício Gomes de Matos e BAP. Deve sair mais um candidato da oposição. Pode ser Flávio Willemann. O Willemann não confirmou ainda. E há gente da oposição tentando articular uma candidatura que una setores da oposição. Eu acho importante que tenha. Alô, Soflá, apareça, lance uma candidatura. O Soflá, que era tão atuante, sumiu, né? É bom, tem que ter contestação, tem que ter uma chapa de oposição, tem que ter alguém que tem uma voz forte questionando o atual presidente. O debate é importante. Isso é democracia, porra. E o Flamengo é um clube que permite isso. Entre os sócios, né? O sócio torcedor não vota. Mas no clubinho da Zona Sul, você pode lançar lá a sua candidatura. Eu falo isso porque tem clube que não tem como, né? Vai tentar ser presidente de São Paulo. Os cardeais lá é que mandam. Tem um colégio eleitoral fixo. Tem vários clubes assim no Brasil. Mas existem outros que são mais democráticos do que o Flamengo. Mas é possível lançar uma candidatura. Então, tomara que apareça uma candidatura competitiva da oposição para que o debate seja mais aberto. O Flamengo tem que ter mais abertura. O Flamengo está muito fechado numa ideia só. André, é um passo, né? Mas como o Mauro falou, é um pequeno passo. Eu até entendo um pouco assim, a empolgação do torcedor, porque é um sonho, acho que, de torcedores de muitos anos, né? O Flamengo ter o estádio, Talvez, né, a desapropriação aproxime, né? Talvez nunca esteve tão próximo, mas é um próximo que ainda é muito distante, né? E tem que ter cautela, porque quando envolve política, interesse, uma série de interesses, é bom ficar de olho aberto, né? Porque e ver exatamente como, né, vai ser feito, de que forma vai ser feito, né, como é que os acordos são costurados. Tem muita coisa ainda para a gente pensar em estádio ainda, né, André? É um projeto de anos, né? Que tem vários processos, e aí é aquela questão. É uma coisa que, né, é um assunto que está dentro do Flamengo há tanto tempo, entre os torcedores e tal, e que foi crescendo com essa coisa do Vasco utilizando o Maracanã quando bem entendesse, chamando o flamenguista de síndico e etc, etc. Ó, ajeita lá direitinho para quando eu quiser eu vou lá e jogar e tal. Então isso foi irritando o torcedor do Flamengo, tá irritando o torcedor do Flamengo. E aí começou esse movimento mais forte, pela questão até do clube hoje estar mais saudável financeiramente e tal, para conquistar para construir o seu próprio estádio.
E a gente vive hoje a era da ansiedade, né? As pessoas querem tudo para ontem. Ontem eu vi uns malucos no Twitter falando que, porra, que é comprar o terreno que ele vai chegar lá com enxada, com tudo e tal, para ajudar na obra e tal, para sair mais rápido. Então, assim, é loucura, né? Então diante dessa coisa, a mesma coisa agora, sem querer desviar do assunto, mas ainda sendo sobre o Flamengo, gente de novo querendo fazer análise definitiva do Campeonato Brasileiro em 11 rodadas. Flamengo e Palmeiras é quem vai disputar o título e tal, não sei o que. A tendência é essa mesmo. Volta a espanholização, né? Volta o assunto. Volta o assunto de espanholização e tal. Tudo bem, tirando o Atlético desde 2017, né? O Corinthians ganhou em 17, dali para cá, tirando o Atlético em 21, foi Flamengo e Palmeiras que ganhou o brasileiro. Os dois ganharam o brasileiro aí alternadamente. Mas, porra, não é garantia de nada. Não tem garantia de nada. Depois do ano passado, alguém vai querer continuar fazendo análise definitiva de Campeonato Brasileiro. Então, a mesma coisa serve para tudo, serve para o estádio. Então, vai ter muita ansiedade nesse ponto, mas é o que o Mauro falou. É uma coisa de cada vez, com calma. Tem várias questões nisso aí. Como é que vão ser essas desapropriações? Que vai ter questionamento da sociedade sobre isso, né? E dependendo de como for feito, pode ser um questionamento bem justo, né? Então, assim, tem que ser feito com calma, com equilíbrio e pensando lá na frente. O Flamengo acabou de passar numa concessão agora do Maracanã pelos próximos 20 anos. O Flamengo vai ficar jogando ali no Maracanã, não adianta ficar pensando que amanhã já vai ter estádio, ano que vem já vai ter estádio, faz mutirão e tal para apressar e tal. Não é assim. É um negócio muito sério, entendeu? Tem muito interesse também contra. Você acha que governo do estado vai querer facilitar alguma coisa? O que ele puder dificultar, eu não sei se tem muita margem para dificultar, se tem algum poder para tentar dificultar. O que eles puderem fazer, vão fazer. Se não puder fazer nada, aí paciência, só vão torcer contra. Então, assim, calma, isso aí vai ser passo a passo e é isso que o Mauro falou. Pode ser que em um determinado momento, que aconteceu com outros clubes, até muito ricos, na hora lá da construção do estádio, teve que dar uma segurada, montar times mais baratos, mais fracos, mudar a política, né, Mauro? O Arsenal, né, teve que fazer uma política de contratação ali, com o Wenger ali mais jovem, focado muito em revenda e tal, retorno técnico, mais revenda e tal, para poder fazer o estádio. Então não é simples assim que as coisas se resolvem. Então, devagarzinho, sem ansiedade.